Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso módulo de gestão de tráfego pago. Hoje a gente vai falar sobre análise de métricas e performance. Quem sabe analisar métricas é quem sabe ganhar mais. Por quê? Porque com os dados você consegue tanto comprovar o trabalho que você está fazendo, tanto quanto conversar com o dono de negócio e entender e construir estratégias para melhorar cada vez mais os resultados dele. Então, o que você vai aprender aqui em questão de métricas, você vai poder utilizar em sites, em loja física, em e-commerce, que são as lojas online. Você vai conseguir utilizar também redes sociais, algumas mais, outras menos, mas a ideia aqui é que também você seja capacitado, né, para entender os princípios e fundamentos das análises de métricas. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Você vai aprender a analisar as métricas essenciais de tráfego pago, identificar o que funciona e o que precisa ser ajustado em uma campanha e como usar esses dados para melhorar os resultados. Ao final da aula, você será capaz de: primeiro, compreender as principais métricas e seus impactos. Segundo, definir as métricas principais e secundárias para cada campanha. E terceiro, interpretar os números e tomar decisões estratégicas para otimizar os anúncios. É assim que eu quero que você saia, sabendo fazer isso. No primeiro momento, vai parecer difícil? Vai parecer, porque na verdade, ao passo que a gente vai aplicando, ao passo que a gente vai treinando esse olhar analítico, é o que faz com que a gente de fato vá crescendo, né, e melhorando cada vez mais o nosso processo de trabalho. Então eu separei essa aula aqui em 3 partes. Vou falar essa primeira aqui, o que são métricas e por que elas importam. E as métricas, elas são números que mostram o desempenho dos seus anúncios. Simplesmente assim. Elas ajudam a responder perguntas como: meus anúncios estão sendo vistos pelas pessoas certas? O custo está dentro do esperado? Estou convertendo visitantes em clientes? Essas são as principais perguntas que esses números vão responder para você. E existem 2 tipos de métricas, eu até dei um spoiler antes, que é métrica principal e métrica secundária. O que são métricas principais? São as mais importantes para o objetivo da campanha. Lembra nas aulas anteriores que eu falei que o que é mais importante quando você vai subir uma campanha é você escolher o objetivo certo. Então, isso significa que você já tem conversado com seu cliente, ou se você está fazendo para você mesmo, você já tem definido qual que é o objetivo pelo qual você está subindo aquele anúncio. Então, por exemplo, se é uma campanha de vendas, a minha métrica principal vai ser vendas, custo por vendas. Essas são as 2 métricas principais. Se o meu objetivo é levar as pessoas para um site, a minha métrica principal vai ser visitas do site e o custo por visita do site. É bem simples assim, tá? Eu deixei aqui alguns exemplos. Geração de leads. Então, o que é leads? A gente falou que era contatos, né? Então, leads e CPA, o custo por aquisição, é a métrica principal nesse objetivo de geração de leads. Objetivo de vendas, então você vai olhar como métrica principal as conversões e o ROAS, o retorno sobre o investimento. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Engajamento, cliques e CTR, então a taxa por clique, taxa de clique. Coloquei isso como exemplo, mas engajamento tem muita coisa. Se eu quero, por exemplo, que a pessoa veja bastante o meu vídeo do Instagram, vamos supor, o Reels. Eu quero aumentar as visualizações do meu Reels. Eu posso usar uma campanha de engajamento para que as pessoas engajem nesse vídeo, mas eu posso analisar como métrica principal a quantidade de visualizações ou a porcentagem de visualizações. Eu vou mostrar isso também daqui a pouco, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que seria a métrica principal. As métricas secundárias, ela influenciam a principal, mas não define o sucesso da campanha. Exemplo, frequência. Quantas vezes aquele anúncio está aparecendo para a mesma pessoa? CPM, o custo por 1000 impressões. CPC, custo por clique. As próprias impressões.
Quantas vezes esse anúncio foi impresso, né? Apareceu para as pessoas. Isso são exemplos de métricas secundárias. Então, quando a gente entende que existe duas métricas, uma é principal e outra é secundária, em qualquer campanha, quando você abrir para fazer a análise das métricas, você vai ver primeiro a métrica principal. Como que tá? Exemplo de novo, uma campanha de vendas, como que tá a quantidade de vendas? Quanto que tá custando para eu fazer uma venda? Isso você vai analisar primeiro. Ela tá boa ou não tá? Ela tá mais ou menos? Eu consigo melhorar? As métricas principais, ela é um meio caminho, né, para chegar até esse objetivo. Então você poderia olhar, por exemplo, se é uma campanha de vendas que acontece dentro de um site, como que tá a quantidade de visitantes no site? Ou quanto que tá a quantidade de cliques no anúncio para as pessoas visitarem o site? E aí você consegue ir melhorando, mas elas influenciam a principal, mas não definem o sucesso da campanha. Então, a primeira coisa que você vai ver é a métrica principal, vai ver se tá boa, se não tá, se dá para melhorar, e depois você vai olhar para a métrica secundária e analisar o que dá para ser melhorado nesse meio do caminho até chegar no objetivo final, tá? Sempre é nessa ordem. Não dá para a gente querer melhorar uma campanha olhando primeiro para a métrica secundária. Essa que é a verdade. Parte 2, né? Então, principais métricas que precisa ser dominado. Eu separei aqui em 4 tipos de métricas. Isso você não precisa decorar, tá? Você precisa muito mais entender o que significa cada métrica e quando utilizar cada métrica ou quando está sendo utilizado cada métrica, mas não precisa saber, esse é o tipo de métrica de custo e eficiência, essa é a métrica de engajamento. Não, você só precisa entender o que cada métrica significa, mas eu separei com esses 4 tipos para facilitar o seu aprendizado, tá? Então, o primeiro tipo é métricas de custo e eficiência. Aqui a gente tem o CPA, custo por ação ou custo por aquisição. Isso significa que quanto custa para que uma pessoa tome uma ação no anúncio? Aquisição pode ser vendas, pode ser quantidade de leads, então custo por aquisição é o custo pelo lead. Campanha de mensagem, quanto que está o custo por mensagem? Pode ser um tipo de aquisição. Tem lugares ou alguns relatórios que você pega e você vai visualizar de fato o CPA. Em alguns momentos ela vai estar especificado, por exemplo, esse aqui embaixo, CPL, custo por lead. Então pode ser utilizado tanto CPL quanto CPA e vai definir a mesma coisa. E você precisa saber e entender do que se trata cada uma delas. Então, por exemplo, eu não gosto muito de usar esse CPA porque ele é mais genérico, sabe? Mas vamos lá, custo por lead é quanto custa cada lead gerado. CPM, custo por 1000 impressões, quanto você paga para cada mil vezes que seu anúncio aparece. CPC, custo por clique, quanto custa para cada clique no anúncio. CPV, custo por visualização, quanto custa cada visualização de vídeo. Em alguns momentos pode estar CPV 25%, então quanto custa cada visualização de 25% do vídeo, CPV 50%, quanto custa para cada visualização de 50% do vídeo, 75%, 95%, 15 segundos e por aí vai. Tem essas variações, tá? Segundo tipo de métrica, a métricas de engajamento, então tem o CTR, Click-Through Rate, que significa quantas pessoas clicaram no seu anúncio em relação ao total que viu. A fórmula é, então, CTR é igual a cliques dividido por impressões vezes 100, porque é uma porcentagem, tá? Um exemplo aqui é se um anúncio teve 1000 impressões, então, vamos pensar como um funil, 1000 impressões, teve 100 cliques, então significa que o CTR, a qualidade do anúncio, é 10%. Connect Rate, isso aqui a gente usa muito quando tem site, tá? Então é a taxa de pessoas
clicaram no anúncio e realmente veem a página de destino. Por que que a gente analisa essa métrica, Connect Rate? Porque nem todo mundo que clica no anúncio, ela de fato vai entrar para visualizar a página de destino. E aí significa que a gente está perdendo gente, tá perdendo pessoas, né, nesse meio caminho. Então, quanto mais a gente aumenta esse Connect Rate, mais a gente tá, ou menos a gente desperdiça o dinheiro pelo qual está sendo gasto nos cliques. É isso o raciocínio, tá? Então, de exemplo se 100 pessoas clicaram no anúncio, mas apenas 80% vem à página, o Connect Rate é 80%. A gente espera que esse Connect Rate chegue numa média de 80%. Esse é um valor, assim, legal para se trabalhar. Se o Connect Rate ele tá muito baixo, é um sinal de alerta. Tanto que eu coloquei aqui, né? Se essa taxa foi muito baixa, pode significar que o site está carregando devagar. Pode ser que as pessoas estão clicando, mas elas estão com pouco interesse também. Então, elas nem esperam a página carregar e aí ela desiste. Então, tem que dar uma olhada, principalmente na velocidade de carregamento desse site. E aí, o terceiro tipo é métricas de alcance e impacto. O alcance é quantas pessoas viram o seu anúncio, impressões, quantas vezes o seu anúncio foi exibido, e a frequência é quantas vezes, em média, cada pessoa viu o seu anúncio. Então, a fórmula é frequência igual a impressões dividido por alcance. Se eu alcancei 5 pessoas, mas eu tive 10 impressões, eu pego 10 dividido por 5, significa que a minha frequência é de 2. A mesma pessoa assistiu 2 vezes o meu anúncio, tá? Quarto tipo, métricas de conversão e receita, que tem algumas, né? Então vamos começar aqui pelo ROI, retorno sobre o investimento. Ele mede quanto lucro você gerou em relação ao dinheiro investido. Então a fórmula é ROI é igual a lucro dividido pelo investimento vezes 100, porque ele é uma porcentagem. E um exemplo aqui, se você investiu 1.000 e faturou 3.000 reais, seu ROI vai ser de 300%. E o ROAS é o retorno sobre o gasto com anúncios. Então, a fórmula, ele indica quanto de retorno financeiro você teve com os anúncios propriamente dito. A fórmula é ROAS é igual a receita dividido pelo custo do anúncio. Esse aqui é o que a gente, como gestor de tráfego, mais utiliza, mais do que o ROI. Eu vou explicar a diferença entre elas, né? Então, de exemplo... se um anúncio custou 500 reais e gerou 2.000 reais em vendas, o ROAS é de 4. Tá? Qual que é a diferença do ROAS em relação ao ROI, né? O ROI é utilizado como métrica para todo negócio. Inclui detalhes dos quais o ROAS ele não depende. O ROAS, por outro lado, ele abrange apenas a eficiência de um anúncio. Então, se o ROI é uma métrica para todo o negócio, significa que ele pode incluir o custo por telefone, por infraestrutura, por ferramentas para execução de atividades, inclui salário dos colaboradores, inclui gás, energia, internet, próprios anúncios também, todo o custo do negócio ele engloba para ser feito esse cálculo. E o ROAS não, o ROAS é só com relação a anúncio, tá? A taxa de conversão, então, quantas pessoas realmente compraram depois de clicar no anúncio? Essa é a maior taxa que a gente utiliza, a maior, digamos assim, a principal taxa, né, de conversão. Mas quando a gente fala de conversão, pode ser taxa de conversão de uma página de vendas. E aí eu vou estar analisando quantas pessoas entraram, por exemplo, na página de vendas e seguiram para o próximo processo, que poderia ser um checkout, uma aplicação em formulário. Então eu sempre estou pensando em taxa de conversão do ponto A até o ponto B. Nesse percurso, qual foi a taxa de conversão dela? E aí a fórmula é taxa de conversão é igual a vendas dividido por clique. LTV, Lifetime Value,
é o valor total que um cliente gasta ao longo do tempo com a sua empresa, e se o LTV for alto, você pode gastar mais para adquirir mais clientes. É isso que significa basicamente, tá? E o ticket médio é a média de valor gasto por compra. Então a fórmula é: ticket médio é igual a total de vendas dividido pelo número de compras. Se eu, por exemplo, vou numa loja eu vou numa farmácia, eu compro shampoo, condicionador, esmalte, um pente, e eu gastei no total R$ 200. E aí, a minha amiga Ana, ela foi na farmácia também e ela gastou R$ 100 na compra lá na farmácia. Isso significa que eu pego R$ 300 e eu divido pelo número de compras 2. Então, 300 dividido por 2, o meu ticket médio é 150, tá? A parte 3 aqui, então, como analisar a performance e otimizar campanhas. Isso aqui é bem técnico, tá? Mas vocês vão juntar a segunda aula que eu fiz com essa aqui, para você conseguir fazer de fato a análise de métricas e também as otimizações de campanha. Então, eu gosto sempre que você imagina como um funil. Você vai atrair as pessoas, provavelmente pelo tráfego pago ou tráfego orgânico. Você vai converter ela em visitantes ou em pessoas que vão clicar. Depois, relacionamento, então leads, né, contatos. Depois, vender, então vai trazer oportunidades, e depois as pessoas se tornam clientes. Então, fluxo de análise de métricas, um exemplo aqui de site é: primeiro, você vai dar uma olhada nas impressões, então, estou alcançando pessoa suficiente? Segundo, CTR, as pessoas estão interessadas e clicando? Terceiro, connect rate, quem clica realmente vê minha página? Quarto ponto, taxa de conversão, meu site está convertendo bem? E quinto, ROAS, a campanha está lucrativa? Esse é o fluxo de análise de métricas. Mas como eu falei, primeiro passo é você entender qual que é a métrica principal. Se a gente deu como exemplo o site, provavelmente você está vendendo alguma coisa lá naquele site. Então você vai ver a quantidade de vendas, o ROAS, quanto que tá, o custo por vendas. E aí, você vai seguindo esse fluxo aqui para entender aonde você está perdendo muita gente ou aonde você não está conseguindo trazer a pessoa para seguir esse funil. E aí, se o CTR estiver baixo, precisa melhorar o criativo e o copy do anúncio. Se o connect rate estiver baixo, otimizar a velocidade do site. E se a taxa de conversão estiver baixo, reavaliar a oferta e a página de destino. A página, nesse caso o site, ele tem o poder de convencer uma pessoa a comprar de você. Então não é um anúncio que vende, é o site nesse caso. E muitas das vezes o anúncio propriamente dito, ele de fato vai servir para atrair muita gente, para gente relacionar, para gente converter, para aquecer ela até a compra. E aí eu deixei aqui de exercício prático para você. Então você vai entrar no gerenciador de anúncios e vai analisar os números da sua última campanha. Acredito eu que você deve ter feito uma campanha de engajamento na última aula. Então você vai pegar essa campanha e ver qual a quantidade de pessoas que clicaram e visitaram o seu Instagram, tudo bem? E anotar a métrica principal e 2 métricas secundárias e vai ver quais precisam de melhoria e vai sugerir pelo menos uma ação para otimizar a performance do anúncio. Combinado? Tudo certo até aqui? Você vai ter que sim reassistir essas aulas de tráfego pago, porque elas são mais condensadas, elas são mais densas, mas é na prática que de fato você vai entendendo cada vez mais como esse universo funciona. E se você tiver dúvidas, você pode mandar tanto lá no grupo de alunos, tá? Quanto mandar lá na plataforma de aulas. Lá embaixo, em cada aula, você pode fazer um comentário, você pode fazer perguntas, você pode trazer sugestões de temas, você pode escrever lá que eu vou estar sempre olhando e respondendo vocês, certo? Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau!